tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão aí, hein? Tô morrendo de saudade de todo mundo, todas as crianças. Hoje é um dia muito especial, né? Sabe por quê? É o dia das mamães. Hoje, as mamães merecem ser muito elogiadas, não é verdade? Mamãe, te amo. Olha, hoje eu quero ler um versículo para você, tá bom? Eu quero pedir para todo mundo abrir um livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 28 e 29, tá bom? Provérbios 31, 28 e 29. Diz assim: seus filhos se levantam e a elogia. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você toda supera. Amém? Mamãe é um exemplo de dedicação. Mamãe é um exemplo de carinho. Mamãe é um exemplo de perseverança. Por isso, hoje ela merece sempre ser elogiada. Na verdade, feliz Dia das Mães para todas as mamães. E eu queria chamar minha mãe aqui para vocês conhecerem. Querem conhecer minha mãe? Tá bom. Mamãe! Mãe! Mãe! Vem cá, filho. Vem cá, mãe. Eu tô lavando roupa. É pouquinho, mãe. Só um pouquinho. Vem cá. O que você quer, meu filho? Mãe, sabe o que eu queria te dizer? Hoje é dia das mães. Feliz dia das mães. Eu te amo, mamãe. Oh, filho. Eu adoro quando você fala isso, sabia? Eu sei. Por isso que eu tô dizendo. Te amo, mãe. Também te amo, filho. Eu te amo demais. Eu também, mamãe. Sabe, mãe? Posso orar para a senhora? Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Muito obrigada pelo dia de hoje. Te agradeço, Pai, pela mamãe, por todas as mamães que estão nos assistindo. Quero desejar muito amor, alegria, paz e que o Senhor possa sustentar cada um dessas famílias. E eu agradeço, Pai, por mais um domingo na Tua presença. Abençoe o André, que vai trazer uma mensagem, e que Deus abençoe cada um, Pai. A nossa igreja, a nossa liderança, o pastor Marcos, a sua família, todos os irmãos. E eu quero te agradecer por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, meu filho. Eu te amo. Também te amo, mãe. Agora, deixa eu ir. Eu tenho que lavar roupa. Mãe, tá pronto o almoço? Mas, filho, eu tô lavando roupa. Tá bom, mamãe. Tchau, pessoal. Tchau. Muito bem, estamos novamente aqui para mais um culto de gratidão a Deus, de louvor e exaltação ao Senhor. É muito bom poder entrar na sua casa novamente para cultuarmos juntos ao nosso Deus. Reúna sua família. Vamos agora estar louvando ao Senhor de todo o nosso coração. Vamos fazer uma oração e assim iniciar o nosso culto. Ó Deus, obrigado, ó Pai, por mais momentos juntos, ó Pai, mais momentos que podemos estar compartilhando a Tua grandeza, exaltando o Teu santo nome. Fala conosco grandemente, abençoa o Teu povo, Pai, no dia de hoje, nesse domingo que celebramos a Tua ressurreição, a Tua vitória, ó Deus, e que o Senhor reina para todos sempre. Seja conosco, fale em nossas vidas, ó Pai, abençoa a cada um da nossa igreja, a cada família. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Vamos agora estar ouvindo alguns louvores que exaltam o nome do nosso Senhor, depois estaremos ouvindo a palavra do nosso eterno Deus.
bem? A paz do Senhor. Nossa, já vai começar o culto. Eu até me arrumei para assistir o culto. E você? Passou perfume? Você que tá aí assistindo deitadinho, não vai cochilar na palavra, hein? Um bom culto pra você. Beijo! Mua! Muito bem, meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso eterno Deus. Eu louvo ao Senhor por mais um dia de vida que Ele nos concede, por esse dia maravilhoso que Ele nos dá. E louvo ao Senhor por poder estar falando com vocês, trazendo o recado do Senhor ao seu coração. Poder entrar na sua casa e levar realmente a paz de Cristo, a esperança que há em Cristo, que somente nele nós podemos encontrar. Eu quero compartilhar hoje um texto fundamental, um texto que você, creio eu, conhece, já ouviu falar. Existem canções que falam baseadas nesse texto, que está lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21 a 38, e principalmente o versículo 21, que é um texto muito conhecido, que vocês já ouviram falar, que diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu vou fazer uma oração agora e estaremos na sequência lendo o texto da Palavra de Deus para a nossa meditação no dia de hoje. Amado Pai, poderoso e eterno Deus, obrigado, Senhor, por essa manhã tão bonita que o Senhor nos dá, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, Senhor. Eu te louvo pela tua grandeza, tua majestade, o teu poder, que é manifesto manhã após manhã em nosso viver. Obrigado pelo teu cuidado, Senhor, que o Senhor tem protegido as nossas famílias, tem cuidado da tua igreja, tem fortalecido. Obrigado porque até agora, Pai, nenhum irmão passou um momento mais difícil com relação a essas enfermidades que estão nos assolando. E principalmente, Pai, nós te louvamos, porque o Senhor, Pai, nos salvou e nos redimiu dos nossos pecados. A tua palavra expressa bem isso, que o Senhor é maravilhoso e magnífico. Cuida de nós, Senhor Deus. Fortaleça a nossa vida, o nosso lar, ó Pai, a nossa fé. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou ler o texto, diz o seguinte, Lamentações capítulo 3, versículo 21 até o versículo número 38, diz o seguinte: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solidário e fique em silêncio. Porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre. Pois, ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra. Perverter o direito do homem perante o Altíssimo. Subverter ao homem o seu pleito. Não veria o Senhor? Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não o mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Interessante esse texto que nós acabamos de ler. Jeremias escrevendo esse livro, né, chamado de Lamentações de Jeremias. Jeremias, que foi um profeta escolhido por Deus, a Bíblia nos ensina que foi escolhido antes dele nascer. Quando Deus o formou no ventre, Deus o chamou para ser profeta para as nações. E ele realmente assim exerceu esse dom, esse chamado que Deus colocou para a sua vida. E Jeremias, nesse texto, ele fala de algo importante
para cada um de nós, para os nossos dias, principalmente os dias de hoje que estamos vivendo, atravessando dias difíceis, dias complicados, dias de muitas preocupações, de muita tensão, de medo, de pavor, ou seja, onde muitos estão perdendo até mesmo a esperança. Jeremias nos ensina que a nossa esperança não está neste mundo, que a nossa esperança não está nos homens, que a nossa esperança deve estar em Deus, unicamente em Deus, que é o nosso Senhor, nosso Salvador. Jeremias começa a relatar nesse capítulo, um pouco antes, das suas dificuldades, a sua aprovação que ele estava passando, que o povo de Israel estava passando. Ele começa a falar como se Deus tivesse talvez esquecido dele, como se Deus estivesse castigando ele. Mas muito pelo contrário, Jeremias mostra depois que ele reconhece que Deus usou tudo isto para ensinar ao povo. Que Deus muitas vezes permite algumas dificuldades para nos ensinar. Nós temos estudado sobre o ateísmo. Agora, ontem nós tivemos, eu enviei a nossa aula da EBD, você deve estar assistindo hoje pela manhã, falando sobre essa questão do ateísmo, que é um perigo para a fé cristã. O ateísmo tem crescido. E uma das razões, falando um pouco mais desse assunto, claro que o assunto de agora não é este, mas uma das razões de muitas pessoas se tornarem ateus é porque eles não conseguem entender como é que pode nós termos um Deus bom e um mundo mau. Como é que pode existir um Deus bom e ele permitir que aconteça tantas maldades, tantos males no mundo? É uma pergunta interessante, profunda, até mesmo difícil de responder. Mas interessante que os homens, quando nós tratamos desse assunto, eles jogam a culpa toda para Deus. Eles pegam o problema e jogam a Deus. Está nas tuas mãos, o problema é seu. O problema o Senhor tem que resolver. Acaba com todo o mal. Deus, com certeza, ele há de acabar com todo o mal. O mal está com os seus dias contados. Nós cremos e entendemos pela palavra de Deus que Cristo há de voltar para nos buscar e nos levará para o lar celestial, onde lá nesse local não haverá dor, não haverá doença, não haverá pandemia, não haverá rancores, males, nada disso. Ninguém baterá na sua face, como aqui nesse texto nós vemos Jeremias falando no versículo 30, dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. Interessante que Jeremias fala, é um texto muito parecido com o que Cristo fala lá no Novo Testamento, se alguém bater na sua face, vira outra. É difícil agir assim, com certeza. Mas os homens começam a julgar, como é que pode nós termos um Deus bom e termos o sofrimento, termos o mal no mundo? Como é que pode um Deus bom permitir que pessoas estão morrendo nos hospitais? Nós vemos que os hospitais estão cheios de pessoas tratando não só da Covid-19, mas de tantas outras doenças. Nós vemos pessoas passando fome, passando dificuldade, violências para todo lado, corrupção que não acaba mais. Essa semana eu estava vendo uma suspeita de corrupção com relação às merendas aqui em São Paulo, pessoas desviando dinheiro, ou seja, muitos males acontecem. Por que Deus permite isto? É interessante, é uma ótima pergunta. A Bíblia nos dá uma resposta interessante sobre esse assunto, porque é normal o homem, que é o causador de todos os males que há na terra, porque todos os males que há na terra é resultado do nosso pecado, do pecado humano, do pecado que entrou lá em Adão e que todos nós herdamos. Nós somos pecadores por natureza, herdamos o pecado de Adão. Então a Bíblia nos mostra uma resposta interessante, e vamos ter que voltar lá no início de tudo, lá em Gênesis capítulo 3, da qual Deus fala com Adão da seguinte maneira: Adão pecou, nós conhecemos o texto bíblico, Deus falou para ele não comer da ave
da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se ele comesse, certamente ele morreria, né? Que ele não deveria comer, podia comer de tudo que ele quisesse, mas menos daquele fruto. Satanás, com a sua astúcia, né, se incorpora em uma serpente, engana Eva, e depois Eva oferece ao homem, Adão, e Adão também come, e a consequência foi terrível. Foi terrível, terrível. Quando Deus chega para Eva, ela fala: a serpente me enganou. Sempre é natural do ser humano jogar a culpa no outro, não reconhecer o seu erro, o seu pecado. Ele joga a culpa no outro. Então ela jogou a culpa na serpente, depois Adão jogou a culpa na mulher: a mulher que tu me deste, Senhor, olha só o que aconteceu. É natural as pessoas agirem assim. E nós vemos que Deus coloca ali, Deus dá uma sentença dura para o homem e para a humanidade. No texto nós vemos lá Deus falando o seguinte: Deus falando para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Isso é Gênesis capítulo 3, versículo 15, tá bom? Vou ler novamente. Porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso profetizando sobre Cristo. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Versículo 17, olha o que Deus fala para Adão. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra, por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornará. Versículo 20. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Interessante que nesse texto ele fala para Adão: maldita é a terra por tua causa. Maldita é a terra por tua causa. Então, ou seja, a culpa de todos os males do mundo não é de Deus. Não é Deus o culpado. Nós não podemos falar: Senhor, por que o Senhor permite isso? Nós vivemos consequência do pecado humano. Consequência do pecado humano. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, quando nós acusamos a Deus, acusamos ao Senhor. Então, o que nós estamos passando hoje, o que nós estamos enfrentando hoje, saiba de uma coisa: Deus permite, né, essas dificuldades, né, e são consequências do nosso pecado, com certeza, consequência do nosso pecado, e tudo isso serve para nos ensinar, para realmente que nós possamos nos fortalecer. Deus usa todas essas dificuldades para nos fortalecer. Nós não podemos pensar, como muitos por aí estão pregando, que tudo vem do diabo. Muito pelo contrário, é fruto do nosso pecado. Eu sempre tenho falado para os irmãos que nós temos 3 inimigos que nós temos que tomar muito cuidado. O primeiro deles é Satanás, com certeza. Ele trabalha e luta para destruir. Ele veio para roubar, matar e destruir, assim a Bíblia nos ensina. A carne, o desejo carnal. Nós vemos que no meio dessa pandemia que estamos vivendo, com certeza, futuramente nós saberemos que que aconteceu muita corrupção, desvio de dinheiro e tudo mais, isso fruto da vontade e da carnalidade humana, de querer se enriquecer, da avareza humana. E também o mundo perdido, né? O mundo corrompido, o mundo que a Bíblia nos ensina que jaz no maligno, que está morto no maligno. Então, ou seja, nós temos esses 3 inimigos. E nós temos que estar muito atento a isso. Mas o texto que nós estamos estudando e compartilhando nessa manhã tem a ver com esperança. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. É isso que
o Jeremias nos escreve nesse texto. É importante, meus irmãos, nesse momento difícil que estamos vivendo, não olharmos para as crises, para as dificuldades somente. Temos que estar atento, claro, nos informar, tomar nosso devido cuidado, mas acima de tudo olhar e buscar a esperança que vem de Deus. A nossa esperança vai além desse mundo. Por mais que nós venhamos morrer, nós temos a garantia que temos a vida eterna em Cristo Jesus. Isso nos conforta, isso fortalece a nossa fé, isso nos fortalece para enfrentarmos essas dificuldades. Então Jeremias fala, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Versículo 21. Depois ele começa a dizer nesse texto e mostrar realmente que meio às dificuldades, meio às lutas, que muitas vezes nós pensamos, Deus esqueceu de nós, Deus nos abandonou, Deus virou as costas para o seu povo, nós temos que entender que Deus é misericordioso, que apesar de todo o pecado que nós temos, tudo aquilo que nós cometemos, somos pecadores, nós não merecemos a graça de Deus, nós não merecemos os milagres de Deus, nós não merecemos as bênçãos que o Senhor nos dá, nós somos pecadores, nós carecemos da graça de Deus. E aqui o texto nos ensina um texto fundamental, que ele fala o seguinte, versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Versículo 23, renovam-se a cada manhã, grande a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Olha só que maravilhoso. Nós podemos confiar em Deus. Nesse momento difícil, de crise, de pandemia, que muitas pessoas estão perdendo a esperança, nós podemos confiar e esperar em Deus. Esperar no Senhor, porque Ele é misericordioso. A sua misericórdia dura para sempre. A sua misericórdia não tem fim. Irmãos, se Deus fosse medir pelos nossos pecados, nós estaríamos todos perdidos. Se Deus olharmos para a nossa condição, nós estaremos perdidos. Eu não posso dizer, olha, eu sou o que sou, eu sou o homem cheio de fé e tudo mais. Não, nós temos que nos humilhar perante a mão de Deus. Nesse texto, Jeremias convida o povo a realmente buscar o Senhor. Versículo 28 ele diz, assente-se solitário e fique em silêncio. Ou seja, recolha-se para o teu cantinho, para a tua Betel, para o local seu de oração. Porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele, põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. É um convite para nós, povo de Deus, nos humilharmos. Será que nós temos nos humilhado realmente? Será que nós temos nos quebrantado perante Deus? É importante, meus irmãos, eu sei que há muitos pecadores no mundo em geral. O mundo está sofrendo, o mundo está em agonia. Nós temos que interceder pelas nações e orar para que Deus tenha misericórdia dos pecados desses homens. Que Deus olhe com misericórdia a cada povo, a cada nação, a cada habitante, mesmo aqueles que o negam, mesmo aqueles que dizem que ele não existe. Temos que demonstrar amor. E nessa hora é importante nós nos ajoelharmos, nós nos curvarmos, nós nos recolhermos para o nosso canto de oração e estarmos orando. Para o seu jardim de oração. Esteja ali orando ao Senhor, intercedendo a Deus por aqueles que necessitam, porque ainda há esperança. Ore por aqueles que perderam a esperança, ore por aqueles talvez que não querem saber de Deus, talvez estão revoltados com Deus. Ore, peça a Deus. Uma vez eu passei em frente a uma igreja, estava tendo o dia da revolta contra Deus, e todo mundo de costa para o altar, revoltado com Deus. Nós não podemos fazer isso jamais. Jeremias reconhece que aquele momento que estava passando difícil, Deus permitiu. Era algo que Deus estava provando a fé do povo. Era Deus provando a fé dele, a fé do povo. Tanto é que ele fala aqui, portanto, versículo 28 que nós lemos, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Deus pôs sobre ele, sobre cada um de nós. Deus permitiu que isso estivesse acontecendo e temos que assim estarmos submetendo a sua vontade acima de tudo.
buscando qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Meus irmãos, eu tenho aprendido muito nesse momento de quarentena. Nós estamos aí praticamente mais de um mês de quarentena. Eu estou aqui na minha casa, não estou fora do meu trabalho há mais de um mês. Vou continuar. Para quem não sabe, eu tenho 2 trabalhos, tanto o trabalho eclesiástico, cuidando do rebanho do Senhor, que Deus me chamou, e eu tenho o trabalho secular, para também complementar a minha renda e ajudar a minha família. Eu estou fora do meu trabalho secular há mais de um mês e vou continuar, não tenho previsão de volta. Nós estamos trabalhando de casa, é muito difícil. Mas tudo isso eu tenho visto a mão de Deus. Eu tenho visto que Deus tem ensinado a igreja. Eu tenho visto crentes mais próximos do Senhor. Eu tenho visto igrejas se empenhando, usando essa ferramenta importante que nós temos online, onde pode alcançar não só o povo da nossa igreja, como outras pessoas. Nós temos mandado esses cultos para diversas pessoas. Nós temos visto Deus operar, pessoas que passaram, que foram contaminadas e estão se recuperando. Alguns perderam a vida, nós lamentamos e oramos pelas famílias, com certeza. Foi a vontade de Deus, assim, nós não podemos questionar a Deus, mas muitos e muitos estão sendo salvos. E Deus tem operado, não só com essa doença, mas outras doenças. Deus tem unido famílias, Deus tem incomodado pessoas, Deus tem feito crentes que estão afastados, não queriam saber de Deus, se apegar mais com o Senhor. Ou seja, Deus usa as dificuldades para que possamos assim nos fortalecer. E é isso que Jeremias nos ensina nesse texto, né? Que Deus permite que tudo isso, que Deus não rejeite o seu povo, que Deus é maravilhoso. Versículo 31 ele diz: o Senhor não rejeitará para sempre. O Senhor não rejeita cada um de nós. Muito pelo contrário, Deus nos ama. Deus te ama. Saiba disso. Você que está me ouvindo, saiba que Deus te ama, independente de quem você é. Deus te ama. Aqui diz no versículo 25, 26 e 27, né, uma sequência aqui nesse versículo que Jeremias nos dá e fala da grandeza do Senhor. Ele diz: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Que maravilha! Que você coloque a sua esperança em Deus, não nos homens, não nos bens materiais, mas em Deus. Mas em Deus, acima de tudo. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. E quando ele fala aqui salvação, não é somente a salvação eterna, que todos nós aguardamos, que um dia nós estaremos para sempre com o Senhor, e essa é a nossa esperança. Mas a salvação, que ele fala aqui, também nesse momento difícil. Nós não sabemos quando poderemos retornar às nossas atividades, mas o Senhor sabe. E tudo isso está com os dias contados. Tenha certeza disso. Deus não está ausente. Deus tem uma resposta para esse momento. Deus está mostrando para os poderosos que eles não são todo-poderosos, como eles assim pensam. São homens limitados, que muitos estão desesperados, brigando entre si. Mas Deus é o nosso Rei acima de tudo e Senhor soberano sobre todas as coisas. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Jeremias fala, não só na sua mocidade, mas suportar, o peso. O jugo que tem a ver com peso. O jugo, para quem não sabe, quem aqui talvez deve lembrar, quando você vê aquelas cenas do carro de boi, quando passa na televisão, ou alguém já viu o carro de boi, já trabalhou com carro de boi, quando você coloca 2 bois juntos, você coloca um jugo, aquela canga que você coloca aqui, que prende aquele animal para que ele possa assim puxar. Ali tem um peso. E ele vai fazendo a força, vai caminhando, levando ali a sua carga, carregando aquele jugo. Mas o jugo do Senhor não é pesado. Deus nos dá e nos ajuda a levar as nossas cargas. Tenha certeza disso. Então, que você possa suportar com alegria, com esperança, esse momento difícil que nós estamos atravessando. Que você possa, acima de tudo, confiar no Senhor, porque Ele é misericordioso. Aqui diz, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza
das suas misericórdias. Por mais que Deus permita que você talvez passe momentos de tristeza, eu sei que muitos talvez estão apreensivos, está em casa, não pode sair, não posso ir no mercado, não posso ir no shopping, não posso ir no parque, não posso ver meus amigos, meus irmãos, meus parentes. Semana que vem teremos o Dia das Mães, é um dia difícil, né? Muitos não poderão visitar seus parentes, mas saiba que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E Deus há de usar de compaixão segundo as suas grandezas. Então, meu amado irmão, confie no Senhor. Confie no Senhor. No versículo 38 diz, ele fala algo importante. No versículo 37 e 38 diz o seguinte: quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não o mande? Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus falou para que nós possamos trazer a esperança. Estamos aqui pregando. E Deus há de agir em nossas vidas. E aqui diz, acaso não procede do Altíssimo tanto o mal quanto o bem? Ou seja, Deus permite. Nós não podemos demonizar tudo, achar que tudo isso é fruto do demônio que está acontecendo. Não, Deus permitiu. São sinais da volta de Cristo, eu tenho plena convicção disso. A Bíblia nos ensina. Nós já vimos outros textos que haveria epidemias, e está acontecendo. Haveria guerras e tudo mais. Estamos aí praticamente numa guerra contra o mal. Ou seja, Deus permite tudo isto para nos ensinar. Deus permite as dificuldades para que possamos assim aprender. Eu queria ler, para encerrar, uma reflexão do grande reformador Martim Lutero. Martim Lutero foi um grande homem de Deus que reformou a igreja, que iniciou em 1517 a reforma protestante. Nós somos fruto dessa reforma. Ele que lutou contra os poderes, lutou para que o povo pudesse ter a Bíblia na sua mão. Ele traduziu a Bíblia para o alemão, para quem não sabe. O povo tinha a Bíblia somente no latim e no hebraico ou no grego, e não tinha como ler, porque muitos nem sabiam ler e escrever. Lutero lutou para que o povo pudesse estudar. A partir de Lutero começa a modernidade, a era moderna, a partir de Lutero. E Lutero foi um homem que marcou muita história, foi perseguido, foi duramente perseguido. E Lutero escreve o seguinte: se nenhum mal nos acontece, devemos considerar isso lucro e um grande consolo para o mal que nos ocorre. De sorte que, também neste caso, és obrigado a confessar com Jeremias: é pela misericórdia do Senhor que não somos consumidos. Pois, se nenhum mal nos aconteceu, foi porque a mão direita do Excelso o impediu. Mão que nos protege de todos os lados, com tanto poder que Satanás e os males ficam indignados por terem sido impedidos, como ficou demonstrado em Jó. Daí vemos com quanta doçura devemos amar ao Senhor, sempre que nos acontece algum mal. Porque, por este um mal, o amantíssimo Pai nos adverte a vermos quantos males nos ameaçam e nos atacariam. Não os tivesse ele próprio obstaculizando. É como se dissesse: Satanás e um batalhão de males te procura e quer passar-te numa peneira. Eu, porém, pus um limite ao mar. Ele disse: até aqui venham e se quebre as tuas ondas ameaçadoras, como ele diz em Jó 38:11. Martim Lutero reconhecendo que nós podemos passar por males. Muitas vezes nós reclamamos, mas ele fala: daí vemos com quantas doçura devemos amar ao Senhor, sempre que nos acontece algum mal, porque por este mal, o amantíssimo Deus, Pai, nos adverte a vermos quantos males nos ameaçam e nos atacariam. Outros males poderiam vir, piores, mas Deus usa tudo isso para nos ensinar. Ele mostra que Deus é misericordioso e a razão de nós não sermos consumidos são as suas misericórdias. Saiba disso. Deus podia ter destruído o mundo quando Adão e Eva pecaram. Deus falou: não coma daquele fruto, e eles foram e comeram. Eu creio plenamente que isso aconteceu. Muitos céticos desprezam, falam que isso é mentira, mas nós cremos, porque não há explicação para como o mal entrou no mundo. E o mal tem sido, desde o início, tem acontecido. Caim depois matou Abel, e assim foi acontecendo diversos males
em toda a humanidade. Deus destruiu a terra com um dilúvio, salvou somente a família de Noé, e sim vem acontecendo sempre. E sempre é natural o homem colocar a culpa em Deus, mas a culpa é do próprio homem, porque o homem pecou e o mal assim entrou no mundo. E Deus podia destruir toda a humanidade, Deus podia destruir todos nós e recomeçar o mundo, criar uma nova humanidade, mas não. Deus nos amou, Deus nos perdoou. Nós lemos o texto de Gênesis capítulo 3, que Deus fez peles, Deus fez uma vestimenta de pele de animais para Adão e Eva, para cobrir a sua vergonha. Ali nós vemos, meus amados irmãos, simbolizando Cristo, porque Deus derramou o sangue de um animal inocente, que não tinha pecado, para cobrir o pecado de Adão e Eva. Cristo se ofereceu por nós, não tendo pecado, para nos salvar. Foi a maior expressão da misericórdia de Deus, que é a razão de nós não sermos consumidos. Cristo morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Que Deus assim te abençoe. Que você possa descansar nos braços de Deus e confiar na esperança que vem do Senhor. Que Deus te abençoe. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Ó Deus, obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso, por estarmos na Tua santa presença. Perdoa, Pai, os nossos pecados, abençoa a Tua igreja reunida, todos aqueles que estão nos ouvindo, que essa mensagem possa tocar nos corações e trazer paz a cada um deles, ó Pai. Enfim, ó Pai, fortaleça a nossa fé em meio a tantas dificuldades que estamos atravessando. Abençoa, ó Pai, o nosso país, o nosso governo. Cuida, ó Pai, da nossa nação. Cuida, ó Pai, dos nossos governantes. Cuida, ó Pai, do nosso povo e ao redor do mundo também. Esteja com cada um de nós. E Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Te agradecemos por esse domingo tão maravilhoso que o Senhor nos dá. Nesse dia que nós celebramos a Tua ressurreição dentre os mortos. Cuida, Pai, da Tua igreja e fortalece a nossa fé. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Só algumas informações importantes, meu amado irmão. Não esqueça que nós ainda continuamos em quarentena. A quarentena ela vai até o dia 10/5, ordem do nosso governador de São Paulo, João Dória. Nós temos como povo de Deus obedecer às nossas autoridades. Não esqueça disso. Tá? A Bíblia nos ensina que nós temos que ser obedientes às nossas autoridades. Não é um momento de perseguição religiosa. Eu já vi crentes falando isso. Não é. É uma questão de saúde pública. De nós, como igreja, estarmos também preocupados com o nosso povo. É uma demonstração de amor também. Então, os nossos cultos presenciais estão suspensos. Estamos cultuando a Deus online. Estamos aguardando até a próxima semana. Eu creio que dia 10 terá um novo pronunciamento, tanto do prefeito quanto do governador de São Paulo. E é eles que decidem. O STF decidiu recentemente que é o governador e o prefeito que tomam a decisão, não o presidente. Eu sei que está acontecendo muitas intrigas na nossa política. Estamos vivendo um momento de crise política terrível. Ore por isso pelo nosso país. Nós, como igreja cristã evangélica, nós não defendemos bandeira política, não defendemos político nenhum. Nós, como princípio, temos de obedecer às nossas autoridades. Temos que obedecer desde que não venha confrontar com a palavra de Deus. Se fosse um momento de perseguição religiosa, com certeza nós estaremos cultuando a Deus, seja na igreja, seja nos lares, seja nas cavernas, seja nos porões, seja onde for, nós estaremos fazendo os nossos cultos, como acontece na Coreia do Norte, como acontece nos países muçulmanos, como acontece nos países onde há dura perseguição, nos países comunistas e tudo mais. Então nós estamos linkados com isso. Então nós não podemos ainda retornar para os nossos cultos. Então fique em casa. Eu, como pastor, peço, por favor, fique em sua casa. Não saia somente para última necessidade, seja para ir ao mercado, seja para ir a uma farmácia. Se puder comprar online, compre. Eu sei que nem todo mundo tem esse acesso, claro, alguns têm que, infelizmente, sair para ir no banco, ou ir a alguma emergência, ou ir para o médico. Então fique em casa. Respeite essa determinação das nossas autoridades. É importante, é fundamental. Estamos vivendo dias difíceis. Estava vendo ontem que faleceram mais de 400 pessoas no Brasil, em um dia só, em 24 horas. E esse número está aumentando a cada dia. Talvez a previsão que chegaremos quase a 1.000 pessoas. Olha que um número enorme. 400 pessoas por dia é um acidente aéreo de um avião
de voo internacional. Olha só, como se caísse um avião todos os dias aqui no Brasil. Então, eu sei que não é somente do Covid-19. Eu sei que há muitas coisas encobertas. Talvez você fale, pastor, mas há muita mentira em tudo isso. Não sei, eu não posso falar. Eu não tenho conhecimento científico pleno. Eu tenho conversado com algumas pessoas. Eu sei que realmente é real que os hospitais estão lotados. Tem algumas pessoas, amigas nossas, que estão foram contaminadas. Eu pedi oração pela Edne, peço que nos ore por ela, está se recuperando, está em casa se recuperando. Tem um amigo meu chamado Antônio, a sua filha Juliana, eu falei com ele nesse feriado, e ela está grávida, ela foi contaminada com Covid-19, foi internada, passou pela UTI, graças a Deus está se recuperando, Deus tem sido misericordioso com ela. Então muitas pessoas estão passando por lutas, né? A irmã Celina perdeu seu filho, vítima do Covid-19, um senhor com saúde, tinha 57 anos. Ou seja, fique em casa, não saia. Esse culto que nós estamos passando, meus amados irmãos, não convide os vizinhos para assistir o culto, não faça propaganda, não realize culto em sua casa convidando toda a vizinhança. Faça o culto com a sua família, faça o culto com a sua esposa, com seus filhos, ou com seu esposo. Reúne a sua família ali no seu convívio, cultue a Deus. Tome cuidado. Eu creio que nós temos vários idosos na igreja que estão em grupo de risco, várias pessoas estão em grupo de risco. Eu, inclusive, para quem não sabe, eu também faço parte do grupo de risco. Eu tenho hipertensão arterial, que eu trato, que eu tomo remédio todos os dias, estou com predisposição à diabetes. Eu, nesses tempos agora, eu perdi mais de quase 12 quilos. Eu perdi com o tratamento que eu estou fazendo, que o médico pediu para que eu reduzisse muitos alimentos, cortasse açúcar totalmente. Ou seja, vamos tomar cuidado, vamos enfrentar esse momento. Israel atravessou o deserto e Deus cuidou de Israel. Israel enfrentou as pragas do Egito, ficou em casa e Deus puniu somente o povo do Egito. Então, ou seja, vamos estar atentos, orando acima de tudo. É o momento de nós estarmos lendo a Bíblia com mais intensidade e orando ao Senhor. Então ore pelo Brasil. Não é somente no Brasil que não está sendo realizado o culto. Eu tenho falado com vários irmãos no Reino Unido, inclusive o pastor Fortunato, que pregou no domingo passado, trouxe a mensagem. A sua igreja está suspensa há um tempo muito anterior ao nosso, ainda não retornou os cultos lá, e em vários lugares do mundo. Então, ou seja, vamos estar orando. Deus há de ouvir o nosso clamor, eu creio. Deus há de ter misericórdia e abençoar nossa nação. Que Deus assim nos abençoe. Vamos ter mais uma palavra de oração e assim encerrar o nosso culto. Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua grandeza, a tua rica misericórdia. Obrigado, Deus, porque nós temos sentido as tuas mãos operando em nosso favor. Eu agradeço, Deus, pelas vidas que estão se recuperando do Covid-19. Eu agradeço pela irmã Nícia, Pai, que já teve alta, já está com a sua família. Eu agradeço, Deus, pela Edna também, minha amiga, que está se recuperando. Abençoe ela, ó Pai, que ela possa vencer essa enfermidade. Eu agradeço pela Juliana também, ó Pai, filha do meu amigo Antônio. Ó Deus, que só possa abençoar a sua vida, o bebezinho que ela está esperando, essa menininha, ó Deus, cuida dela, ó Deus. Ó Pai, que ela possa se recuperar, que nenhum mal aconteça com ela, e tantos outros, ó Deus, que estão nos leitos dos hospitais. Muitos estão sem esperança, muitos estão sem notícia dos seus familiares, muitos estão, ó Pai, nas sarjetas, estão passando por lutas e dificuldades. Cuida de cada um deles, ó Pai. Abençoe a vida de cada um deles, ó Deus. Que só possa realmente repreender esse mal que se levanta contra cada um de nós. Possamos, Pai, reconhecer as tuas misericórdias, as tuas grandezas, dia após dia, em nosso viver. Abençoa o nosso presidente, Jair Bolsonaro. Abençoa, Pai, nosso governador João Dória, nosso prefeito, Pai, Bruno Covas, a todos os deputados, senadores, vereadores, todos aqueles que estão trabalhando em prol do tratamento do povo, os médicos, enfermeiros, auxiliares, ó Deus, os bombeiros, os policiais, todos os trabalhos essenciais. Cuida de cada um deles, ó Pai. Coloque tuas mãos em nossas vidas. Abençoa, ó Pai, também os nossos idosos, ó Deus, lembrando de todos eles, ó Pai, que o Senhor possa abençoá-los poderosamente, todas as famílias da tua igreja, que o Senhor dê o suprimento necessário e proteja-os, Pai, de todo o mal. Cuida de nós, ó Pai. Nós te agradecemos. E que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com a tua família, com a tua vida hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus assim nos abençoe.
amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra Jesus quer trazer paz pra você. Hey.